Olá, estamos começando o programa Concerto de Ideias de hoje. Que bom que você está conosco, porque nós estamos encerrando uma série de assuntos muito interessantes falando sobre Ellen White e também o legado que ela deixou. Você acompanhou com a gente aqui quem foi Ellen White, qual foi a trajetória dela, a história dela como mulher, como mãe, e depois também você conheceu um pouquinho dessa trajetória do ministério profético de Ellen White, quais foram as principais obras, como ela influenciou a educação, a saúde, e hoje nós vamos continuar falando sobre a influência de Ellen White aqui para as pessoas que são adventistas e também para os não adventistas. Se você não assistiu nenhum dos programas anteriores, você não pode perder essa oportunidade. Entre em contato conosco então pelas redes sociais que aparecem aí no seu vídeo e você pode assistir aos programas que nós já veiculamos aqui nessa série especial sobre Ellen White. Hoje, em especial, nós vamos conversar com o pastor e professor Renato Stêncio. Tudo bom, professor? Tudo bem. E você, Betina? Seja bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. O professor Renato Stêncio, ele é formado em teologia e pedagogia, é doutor em educação e também atua como diretor do Centro Ellen White de Pesquisas. É isso, professor Renato? Mais conhecido como Centro White. Centro White. E também funciona um outro segmento aqui dentro, né? Conta pra gente. Sim, nós temos aqui o departamento intitulado Centro de Pesquisas Ellen White. Nós temos também o Centro Nacional da Memória Adventista, que cuida de todo o patrimônio histórico da igreja, o patrimônio de documentos da igreja. E também nós temos um site que nós alimentamos uma enciclopédia para poder preservar os registros da história da nossa igreja. Olha só, e você pode então acompanhar esses registros todos por esse site que o professor Renato Stêncio acabou de comentar com a gente, que está aparecendo aí no seu vídeo. De repente você ficou curioso, interessado, quer saber um pouco mais, entra lá, acessa lá para você ter todas as informações. Daqui a pouco então, ainda nesse programa, a gente vai fazer um tour aqui pelo Centro White. O professor Renato Stêncio será o nosso guia, né? Vai nos explicar e nos mostrar tudo que existe aqui dentro. Mas será que existe, professor Renato Stêncio, algumas profecias que ainda não se cumpriram? Sim, existem algumas profecias que ainda não se cumpriram. Essas profecias, elas estão relacionadas com o final do mundo, ou seja, o período do Apocalipse. Então, as que já se cumpriram estavam relacionadas a outras áreas, é isso? Exatamente. Ela teve várias visões da parte de Deus que foram relacionadas aos seus dias. Por exemplo, Deus antecipou a ela uma visão relacionando à Guerra da Secessão de 1862. Ela previu essa guerra antes da guerra acontecer. Deus também revelou a ela que haveriam grandes guerras no mundo. A Primeira Guerra e a Segunda Grande Guerra confirmam as visões que Deus revelou para ela. Então as visões que ela teve, que se cumpriram, estavam mais relacionadas ao tempo em que ela viveu. Sim. Ela também anteviu que grandes cidades seriam destruídas. Nos seus dias, por exemplo, houve o grande terremoto de São Francisco, onde a cidade foi totalmente destruída naquele período, não é? Mas há também profecias que não se cumpriram. E essas são profecias relacionadas ao tempo mais do fim, que nós chamamos, o tempo escatológico da Bíblia. Que biblicamente está relacionado ao Apocalipse. Está relacionado ao Apocalipse. Ou seja, ela viu, da parte de Deus, um povo sendo convertido. Ela viu um povo levando ao mundo o conhecimento da verdade. Do Evangelho, mensagem bíblica. A mensagem bíblica. Ela viu um povo levando a luz da palavra de Deus ao mundo. Ela viu milhões de pessoas se convertendo. Ela viu também pessoas se perdendo, rejeitando essa luz. Ela viu também cidades, grandes cidades sendo destruídas no final dos tempos. Então a gente pode dizer, professor Renato, que Ellen White previu o fim do mundo? Com certeza. Isso está escrito de forma mais explícita no livro O Grande Conflito, que é a sua obra clássica sobre esse assunto. Então ela previu toda essa questão de cidades destruídas, do evangelho sendo pregado, mas o que mais chamou atenção nesse trabalho ministerial e profético dela foi a volta de Jesus? Com certeza. Todos esses eventos que antecedem a volta de Jesus foram preditos por Deus a ela. E ela registrou isso. Mas todos esses eventos, eles prenunciam, eles avisam, eles anunciam e alertam o mundo de que Jesus está prestes a voltar a esse mundo. Seria um período anterior ao retorno de Jesus. Com certeza. E a gente encontra, professor Renato, essas informações de Ellen White em que obra? Em que material o pessoal de casa, de repente, pode procurar? Há 2 livros que são clássicos de Ellen White sobre este assunto.
O primeiro deles é o livro O Grande Conflito. Ok, que o senhor acabou de comentar com a gente, Exatamente. né? O Grande Conflito, então. E um segundo livro se chama Eventos Finais, que é um livro mais reduzido, mais condensado, que trata de todos os passos que antecedem a volta de Jesus Cristo a essa terra. Okay. E esses livros, nesse site que o senhor comentou conosco, as pessoas podem encontrar esse material lá dentro? No nosso site, centrowhite.org.br, você vai encontrar todos os livros que você pode baixar pelos seus aplicativos para iOS, Android, para iPad, e você tem acesso gratuitamente a todo esse material. Ok, perfeito. Então você que nos acompanha gratuitamente por meio desse site, você pode entrar em contato com todas essas informações proféticas para o fim dos tempos. E tem prazo, professor Renato Estêncio? Tem data marcada? A palavra de Deus, a Bíblia, não diz nem o dia nem a hora da volta do nosso Senhor Jesus. Ela só diz que nós devemos estar preparados. Por isso, então, o comunicado de todos os sinais que antecedem esse momento, é isso? A única coisa que nós podemos fazer é vigiar. Jesus disse, vigiai, porque o tempo nós não sabemos, nem o dia, nem a hora. Professor Renato, como que a gente vigia? Como que acontece isso? Bom, esse é um processo da vida cristã. Nós devemos estar ligados, conectados com Deus, através da oração, do estudo da palavra de Deus, a Bíblia, através da comunhão com Deus contínua, através da busca permanente do conhecimento dessa verdade, buscando conhecer esses ensinamentos na palavra de Deus, a Bíblia, buscando encontrar pessoas que nos ensinem sobre essas verdades, porque nós estamos vivendo em tempos muito difíceis, muito desafiadores. Tudo o que está acontecendo no mundo está apontando de que o fim dos tempos está muito próximo. Está chegando, está quase na hora. A gente vai para o intervalo rapidinho, no próximo bloco a gente volta para conhecer um pouquinho mais sobre o Centro White. A gente vai fazer um tour por aqui com o professor Renato Estêncio para levar para você mais informações sobre esse assunto tão interessante. Não saia daí que a gente já volta. O Concerto de Ideias já está de volta. A gente está conversando hoje com o professor Renato Estêncio, que é doutor em educação e também diretor do Centro de Pesquisas Ellen White. Professor Renato, no primeiro bloco aí a gente bateu um papo sobre as primeiras visões de Ellen White, aquelas que se confirmaram, as profecias que ainda vão se realizar. E agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre o Centro White. Quantos centros de pesquisas envolvendo a história de Ellen White existem no mundo, professor? Atualmente nós temos 20 centros de pesquisas iguais a este, espalhados por 13 divisões da nossa igreja ao redor do mundo. 13 países? São 13 países diferentes. Ok. E aqui no Brasil, esse é o único centro de pesquisas Ellen White? Nós temos no Brasil 4 centros de pesquisa. Este aqui é o centro mais antigo, ou seja, foi o primeiro a ser fundado. Okay. E é o mais importante daqueles que existem no Brasil. E ele está localizado no interior de São Paulo, na cidade de Engenheiro Coelho, aqui no NASP. Como que surgiu essa ideia, professor, de montar um centro de pesquisas Ellen White? Bom, o primeiro centro de pesquisas foi fundado nos Estados Unidos, sob a orientação da própria autora Ellen White. Foi criado um escritório no fundo da sua casa, onde eram arquivados os manuscritos originais que ela compunha, escrevendo à própria mão. E de lá, então, começaram a ser abertos outros centros de pesquisa ao redor do mundo. O nosso centro foi fundado originalmente em 1979, em São Paulo, quando esse campus, o curso de teologia, ainda operava lá no campus São Paulo. De lá, então, veio para cá, para o interior do estado? Exatamente. O centro de pesquisas de lá veio para cá no ano de 1992, quando o curso de teologia foi transferido para cá, para esse campus também. Campus de Engenheiro Coelho. Vamos então, professor, conhecer o Centro White? Nós vamos começar por esse expositor que mostra alguns detalhes sobre a vida, da família e também da obra de Ellen White. Nós temos aqui fotos, material que pode contar um pouquinho dessa história. Exatamente. Nós podemos olhar, por exemplo, ali em cima, o casal White, no período da maior vivência dos dois, quando eles estavam totalmente empenhados, trabalhando, viajando, pregando, ensinando e também
cuidando dos 4 filhos. Olha só, Tiago e Ellen White. Tiago e Ellen White. Ellen White, ela se casou com Tiago White em 31 de agosto de 1846. E aqui a gente tem o certidão de casamento, é isso? Exatamente, é uma certidão de casamento original. Eles casaram apenas no civil, ou seja, num cartório, e começaram a vida apenas com uma caixa de pertences. Era assim que eles iniciaram a sua caminhada. Muita gente, quem sabe está nos acompanhando, começou assim também, né? Também, com poucos pertences, com né? certeza. E a gente tem aqui uma foto da família. Exato. O casal, como eu disse, teve 4 filhos, não é? 4 meninos. 4 homens. 4 homens. Dos 4 homens, o casal teve a infelicidade de perder 2 deles. O primeiro, o mais novo, John Herbert, morreu com 3 meses de idade. Bem novinho. Bem novinho. E isso trouxe um trauma muito grande para o casal. Perder um filho é algo muito grave para uma família. Mas 16 anos depois, morreu o filho mais velho, o primogênito, que era Henry Nichols, que era um jovem tremendo, ele era um cantor, ele tinha um tenor muito suave e a sua mãe dizia que ele cantava como um anjo. Olha, que tristeza, né? E esse garoto, ele contraiu pneumonia e depois essa pneumonia se tornou em tuberculose e ele veio a morrer com 16 anos de idade. Então eles perderam 2 filhos, né? Exatamente. Nessa trajetória toda, né? E aqui embaixo nós temos a foto de Ellen White com uma das irmãs, é isso, professor? Exato. Esta aqui é a irmã mais velha de Ellen White. Quantas irmãs ela teve? Ela teve 6 irmãs. 6 irmãs. 6 irmãs. Uma delas, elas eram gêmeas, né? Exatamente. Elizabeth. Estão aqui. Essa aqui está sentada, a irmã gêmea dela, chamada Elizabeth, e Ellen White está ali em pé. Ok, e nós temos aqui ao lado a foto do pai de Ellen White, é isso, professor? Exato. O seu pai se chamava Robert Harmon, ele era um chapeleiro, ele fabricava chapéu. Sim. E saía vendendo isso pelos estados dos Estados Unidos na sua época. Que era como ele mantinha a família, né? Exatamente. Os filhos todos. E Ellen também ajudava na fábrica de chapéus. Trabalhava junto com o pai. Exatamente. Perfeito. Aqui embaixo, professor Renato, nós temos o que? A casa deles. Aqui é uma foto que eu estou vendo, né? Não Sim. é? Aqui não nós é temos cópia. uma foto original, que é algo muito raro nós encontrarmos. Essa é uma foto original do ano de 1909, né? Ela tirou essa foto no estado do Tennessee. E ao lado, você pode observar, nós temos a foto da última casa onde ela viveu. Onde ficava? Esta casa fica no estado da Califórnia, Califórnia. nos Estados Unidos. Fica num local chamado Elms Haven. É um vale, um local muito bonito, que ela escolheu para passar os seus últimos anos da sua vida, não é? Olha só quanta E ela coisa está interessante. ali, se você observar, ela está ali sentada numa cadeira exatamente nos seus últimos dias de vida. Ela Na viveu janela. na sacada, né? Sacada da casa. Da casa, ela está sentada, ela viveu 87 anos e ela teve a infelicidade de cair e quebrar o osso da sua Da bacia, né? bacia, exatamente, no dia 13 de fevereiro de 1915. E depois ela foi se debilitando até morrer no dia 16 de julho de 1915. Do mesmo ano, né? Professor, a gente tem o que mais aqui? Nós temos aqui alguns diagramas. Esse aqui é um diagrama que foi usado por Guilherme Miller, que foi contemporâneo de Ellen White. Ela conheceu Guilherme Miller, ele foi um grande pregador, anunciava a volta de Jesus. E esse diagrama fala disso? Conta isso? Exatamente, esse diagrama foi desenvolvido por Apollos Haley e Carlos Fitch no ano de 1842. Justamente para poder contar essa questão da volta de Jesus, Exatamente, né? exatamente. E aqui ao lado nós temos então algumas informações sobre Aqui Guilherme nós Miller. temos informações precisas sobre o tempo dos Milleritas, sobre Guilherme Miller. Ali nós temos a foto dele, Guilherme Miller, o seu principal ajudante, Joshua Himes. E aqui nós temos um facsímile original de uma propaganda do principal tema dos Milleritas, que era a volta de Jesus. Ok. E eles, estudando a Bíblia, em Daniel capítulo 8, verso 14, eles interpretaram que Jesus Cristo voltaria em 22 de outubro de 1844. E não voltou e depois disso aconteceram muitas coisas e você que está nos acompanhando pode entrar em contato através do endereço que aparece no seu vídeo para saber o desfecho dessa história, né? Vamos caminhando aqui para o pessoal acompanhar com a gente? Sim. O que mais que nós temos então aqui dentro do Centro White? Nós temos aqui esse expositor, onde nós encontramos
as primeiras edições dos escritos de Ellen White, as primeiras edições dos livros que foram publicados, né? As primeiras edições foram publicadas depois da década de 1860, 1870, 1880, e aqui nós temos várias edições dessas, as primeiras, de vários livros que são clássicos dos seus escritos, como O Desejar de Todas as Nações, O Grande Conflito, Patriarcas e Profetas e outros. Edições. São originais? São originais. Livros originais, obras originais. Sim. Mais pra frente aqui, professor, a gente tem essa Bíblia gigante. Exatamente. Né? Essa Bíblia tem uma história, né? Essa Bíblia tem uma história fascinante. E qual é essa história? A história dessa Bíblia remonta a uma visão que Deus concedeu a Ellen White, quando ela tinha apenas 18 anos de idade. No comecinho do ministério dela, né? Exatamente. Ela ainda nem era casada. E o caso dessa Bíblia tem a ver com uma história de dois jovens, chamados Sargent e Robbins, que começaram a acusá-la. Ela então combinou um dia para conversarem com eles numa casa, dia e hora, e quando ela chegou nessa casa, eles não foram. E eles tiveram medo de conversar. Ficaram com medo. E o que aconteceu foi que ela, ao sair daquele local, subindo na sua charrete, a charrete começou a andar e levou para o local onde eles haviam fugido. Para se esconder. Se esconder da conversa. Então ela chegou lá nessa casa, Exato. Entrou, conversou com eles e lá dentro tinha essa Bíblia, uma Bíblia desse tamanho. Lá dentro havia o dono da casa, o irmão Tyre. E naquele momento que ela entrou nessa casa, Deus lhe deu uma visão. Quanto tempo ela ficou segurando essa Bíblia assim? Ela ficou segurando essa Bíblia por cerca de 20 minutos. Nossa, pensa bem, 8 quilos, 5 por 20 minutos, e ela podendo falar tudo que estava escrito na Bíblia sem ler, exatamente, apenas falando. Mas é importante lembrar, Betina, que esta visão específica foi a visão mais longa que Deus lhe concedeu. Que demorou mais tempo. Durou 4 horas e meia a visão. Olha, e durante 20 minutos ela segurou a Bíblia com o braço estendido. Ok. Impressionante, né? Impressionante. E aqui nós temos também um quadro que foi feito com base numa das visões que ela teve. Exatamente. Esse quadro representa o conteúdo da primeira visão que ela recebeu da parte de Deus. Porque ele narra a história do povo de Deus a caminho do céu. A trajetória, né? O percurso, exatamente. O caminho. Todos o percurso, todas as dificuldades, os desafios, os obstáculos que o povo deveria enfrentar. E esse quadro narra uma coisa muito interessante, porque esse quadro coloca no centro a pessoa de Jesus. É impressionante mesmo. Jesus era, de fato, o grande objeto da atenção dos escritos de Ellen White. Na verdade, o foco era Cristo, né? O foco dela era Cristo. Se você observar, ela enfatizou duas coisas no seu ministério profético. Ela sempre exaltou a palavra de Deus, a Bíblia, e ela sempre exaltou a pessoa de Jesus Cristo. A figura de Cristo. E de repente, a gente não vai conseguir ficar muito tempo em cada um desses pontos, que são realmente bastante interessantes, mas de repente alguém está nos acompanhando, professor Renato, e gostaria de vir aqui ao Centro White. Como é que faz para agendar uma visita? Esse é um ponto muito importante, Betina. Todo visitante que deseja conhecer o Centro White deve acessar o nosso site. Ali tem o nosso telefone, o nosso endereço, tem o nosso e-mail. Pode contactar-nos, agendar um horário. Será um prazer imenso receber qualquer pessoa que vier visitar aqui o Centro de Pesquisas. De repente, pode vir de maneira individual, em família ou em grupos, escolas, instituições, está aberto. Nós recebemos grupos de famílias, recebemos grupos de igrejas. Então está aberto a toda e qualquer pessoa para visitar. Perfeito, vale a pena, hein? Vamos continuar aqui, professor? Vamos continuar. Eu sei que tem um segredinho aqui, tem um cofre. Como é que é essa história desse cofre? Nós temos aqui um cofre que é uma das partes mais importantes do Centro de Pesquisas. Que é uma das partes mais especiais aqui do Centro White, é isso, professor Renato? Sim, aqui nós temos guardado o acervo principal da história da igreja e também do patrimônio literário de Ellen White. Nesse primeiro expositor, o que nós temos aqui? Aqui nós temos os 3 originais, são manuscritos originais que Ellen White compôs, escritos por ela mesma. Ela escreveu apenas à mão e ela escreveu cerca de 100.000 páginas iguais a essa que você tem aqui. Nossa, nas mais variadas áreas, né? Ela escreveu em várias áreas, na área de saúde, educação, família, administração, área de teologia,
a área de cristologia, a área de escatologia, ou seja, temas proféticos que falam sobre a volta de Jesus. Perfeito, professor. Aqui a gente dando sequência dentro desse cofre, nós temos aqui algumas gavetinhas. O que está guardado nessas gavetinhas? Essas gavetas, elas representam as duas categorias literárias que Ellen White compôs ao longo do seu ministério. Quais seriam, professor? As duas seriam cartas e manuscritos. As cartas sempre endereçadas a alguém. Cartas, ela sempre endereçava a pessoas ou grupo de pessoas. Nessas cartas, ela geralmente dava conselhos, orientações, ou ela alertava alguma coisa para as pessoas. Né? E nos manuscritos? Os manuscritos são conceitos mais amplos, que falam sobre, por exemplo, a vida de Cristo, falam sobre a volta de Jesus, fala sobre saúde, sobre educação. A gente pode abrir uma dessas gavetinhas para dar uma olhada, professor? Com o maior prazer eu posso mostrar. Eu vou mostrar aqui uma de 1908. 1908. Nós temos aqui, por exemplo, essa gaveta, ela é uma gaveta de cartas. E ela mostra, por exemplo, as cartas que ela escreveu nesse período. Então, como funcionava? Como que acontecia esse processo? Ela escrevia à mão essa carta, ela direcionava essa carta. Por exemplo, esta carta aqui é para o pastor Haskell. Tá, então ela escreveu uma carta para ele, escrevia à mão. À mão. A secretária dela pegava esse material, datilografava. Exatamente. E depois, esse material de datilografado, ela devolvia para Ellen White, conferir, que fazia uma conferência e depois ela assinava com seu próprio punho, dizendo que esse manuscrito estava agora apto para ser publicado e usado na confecção e na elaboração de qualquer livro. Maravilha. Assim fosse. Quantos manuscritos foram, professor? Ela escreveu 100 mil páginas de manuscrito. Isso equivale a dizer a 25 milhões de palavras. Nossa. Ela é considerada a autora do gênero feminino que mais escreveu na história da literatura humana. Isso é impressionante. E a autora do gênero feminino que tem mais livros traduzidos. Ela tem o livro traduzido, o livro mais traduzido de Ellen White é o livro Caminho a Cristo, que foi traduzido em 165 línguas e idiomas espalhados na Terra. Pelo mundo, ok. Isso é impressionante, né, professor? Essa realidade toda que nós temos hoje por conta das visões e inspirações que Ellen White recebeu. O que nós podemos dizer, Bettina, é uma coisa só. Isso é algo que só pode ser feito com o auxílio de Deus. Com certeza. É algo que transcende a nossa capacidade, a capacidade humana. Deus trabalhou na vida e no ministério dela. E isso só foi possível porque Deus colocou a mão sobre a vida dela, guiou, conduziu cada passo da sua caminhada. E nessa condução de cada passo da caminhada de Ellen White, ele deixou para ela uma imagem bem interessante, professor, que é essa que a gente tem aqui no centro desse expositor. É importante lembrar, Bettina, que Deus concedeu a ela cerca de 2.000 sonhos e visões. Então, você pode imaginar quantas vezes Deus se comunicou com ela. Em uma das vezes, ela estava em uma visão, Deus revelou a ela a face do Cristo humano. Isso, obviamente, marcou a sua memória. E certa feita, ela estava visitando a casa de uma de suas amigas e andando pelos corredores da casa dessa amiga, ela viu uma gravura que estava na parede da casa. Como um quadro? Um quadro, pintado por um artista da época. Sim. E quando ela olhou aquele quadro, ela disse, amiga, aí está. A amiga falou o quê? Aí está a gravura mais próxima daquela que Deus me revelou em visão a respeito da face do Cristo humano. Então, essa imagem é a mais próxima do rosto de Jesus. É exatamente esse quadro que está aqui. Você pode observar que se trata de uma gravura de alguém humilde, simples, um camponês. Não é um popstar, não é um artista de cinema, mas sim uma pessoa que revela amor, calma, revela bondade, humildade, mansidão. Como nós dizemos na Bíblia, revela todos os frutos do Espírito Santo de Deus. Com certeza. Professor Renato, fantástica essa nossa conversa, nosso tour aqui pelo Centro White foi realmente
Muito bom poder conhecer esses detalhes, visualizar essa imagem, né, do rosto de Cristo e saber que tem tanta história aqui dentro e que o pessoal que está nos acompanhando pode visitar, pode conhecer, entrar em contato com tudo isso também. Por meio das redes sociais, pelo site que o senhor já comunicou e aparece aí novamente no seu vídeo, que vai entrar em contato com todos os textos, todos os escritos de Ellen White e vindo aqui ao Centro White, que fica no NASP Campus Engenheiro Coelho, para conhecer toda essa realidade. Professor Renato, muito obrigada por essa oportunidade. Foi um grande prazer recebê-los aqui. E muito obrigada a você também pelo seu carinho, obrigada pela sua companhia. A gente vai ficando por aqui e volta na próxima semana. Até lá!